Oi, pessoal, passando aqui para dar um beijo em vocês. Estamos gravando uma Diária de Amar, que é o programa que eu faço com todo amor do mundo para vocês. É um segundo filho para mim. Vocês não veem eu por trás das câmeras, mas tem uma equipe aqui das meninas da Tensi Produtora que fazem esse sonho junto comigo. Se você quiser patrocinar nosso programa, entre em contato com a Malu. Vou deixar o telefone dela aqui, a diretora do programa. Se você gosta de ver bastidores, making off, me segue ali no @marianakupfer. Se você pode vir para São Paulo ou mora aqui, manda um e-mail no amarmaternidade@gmail.com contando essa história. Inscrevam-se no canal, é muito importante pra gente, é só fazer um login e tá inscrito. A próxima história é uma história muito, muito emocionante. Enquanto eu estava lendo, a história da Raquel me gerou revolta, ver tudo que ela passou, o descaso dos funcionários no hospital. Espero que vocês gostem da história. A gente fez aqui com muito amor para vocês. Um beijo. Eu jamais em toda a minha vida vou aceitar o que aconteceu e o trauma que não tem como esquecer. Eu não perdi a minha filha, eu perdi o útero. A minha filha foi morta. Tiraram a minha filha de mim. Tiraram a vida da minha filha. Perder um filho é devastador e quando tirado brutalmente é algo que dilacera nossa alma. No Amar de hoje vamos conversar com a Raquel Afonso, mãe do Marcelo, de 24 anos, e do Arthur, de 14, e da eterna Melissa, que infelizmente nasceu sem vida após Raquel sofrer uma grave violência obstétrica, onde ela sequer teve o apoio, carinho, atenção e cuidados necessários que uma gestante deve ter. Além de ter perdido sua filha, Raquel precisou retirar o útero devido a uma hemorragia que não foi controlada pelos médicos. Raquel passou horas de horror nesse dia, que era para ter sido extremamente feliz e acabou se transformando num pesadelo. Hoje ela vai contar todos os detalhes dessa história pra gente. Raquel, primeiro, obrigada por ter vindo até o Amar. Sei que você não mora em São Paulo, você mora em Florianópolis. A gente está um tempão tentando gravar com você, acho que há mais de um ano. E vai ser super importante para nós, para você e para as outras mães que a gente relate a tua história aqui. Então, queria começar te agradecendo. Eu que agradeço. Vamos lá do começo. Você já era mãe do Marcelo e do Arthur antes de ter a Melissa? Isso. Como é que foram essas gestações? Todas as 3 gestações têm 10 anos de diferença cada uma. A gestação do Marcelo foi tranquila, mas como eu engordei muito, eu engordei 30 quilos e eu era uma adolescente, eu tinha 17 anos, eu tive pré-eclâmpsia. Então todo o acompanhamento do meu pré-natal teve que ser com a minha mãe junto e já estava para ser uma cesariana, porque por conta da pré-eclâmpsia eu já estava sendo monitorada pela médica. Só que eu fiquei internada uma semana antes no hospital para poder fazer essa cesariana. E quando chegou o dia que a médica resolveu fazer a cesariana, ela resolveu estourar minha bolsa, só para mim sentir a dor e aprender o que era ser mãe. A partir dali, eu já era uma adolescente, né? Não sabia nem o que estava acontecendo direito, uma gestação, eu era muito nova e eu já estava apavorada, né, com toda a situação. Eu fiquei 2 horas sentindo dor até eu ir para a cesariana. Meus pais não puderam me acompanhar. Eu fiquei amarrada na cesariana, com os braços amarrados. E a médica conversava com a equipe como se ela estivesse tomando um café. E eu ficava sem entender o que estava acontecendo. Mas ocorreu tudo bem, né? Eu consegui ir embora com meu filho no colo, mas sofri todas essas violências já no parto do Marcelo. E do Arthur? O Arthur, 10 anos depois, já foi diferente do Marcelo. Eu não tive nenhum problema de pré-eclâmpsia. Segui uma gestação saudável e normal. E estourou a bolsa em casa. Quando eu fui para a maternidade, né, já era 5 e pouco da manhã. A enfermeira dispensou o pai, disse que o neném só iria nascer à noite, que eu estaria com 1 centímetro de dilatação. E eu não entendi o porquê dispensar o pai. Mas a minha mãe resolveu me acompanhar. E já no primeiro momento a enfermeira pediu para fazer a lavagem intestinal, que eu neguei, e ela disse que era um procedimento que eu teria que fazer. Eu fiquei com a minha mãe no banho, né, no leito, e quando eu fui, já estava na hora do Arthur nascer, que eu fui encaminhada para a sala de parto, né, me colocaram naquela posição ginecológica, nem me perguntaram se tinha uma posição mais favorável.
E eu senti que o médico que estava agachado, né? Ele estava me raspando. E eu senti uma queimação. Então, conforme eu estava sentada, eu fiz assim, achei estranho. E já logo em seguida entrou uma médica desse lado, e falando muito alto. E ela falava, olha, no 3 eu vou te ajudar. Então, você faz bastante força no 3. E aí, quando ela contava 3, que eu fazia força, ela subia em cima de mim. E ela empurrava. Foram 3 vezes só. Meu Deus. Graças a Deus que foram só 3 vezes. Meu filho nasceu muito rápido. Eu fiquei toda dolorida. Imagina. E quando ele nasceu, que foi aquele alívio, né, do parto normal, o médico falou para mim que era para mim ficar quieta porque eu ia ser costurada. E eu, costurada, mas eu não tive uma cesárea, porque até então, para mim, existia um parto normal e uma cesariana. Parto normal não tem corte. E foi aí que eu... às vezes, no períneo, né? Foi aí que eu descobri o que era a episiotomia. Que eles fizeram a episiotomia sem anestesia. Sem o meu consentimento. Então você sofreu 2 violências obstétricas até então? 2. E eu nunca mais quis ter filhos. A vida inteira eu sempre imaginei ter uma filha. O pai sempre quis ter uma menina. Mas a gente nunca parou para fazer um planejamento de ter outros filhos por conta de todas essas violências que eu sofri. Como é que foi a gestação e a chegada da Melissa? E 10 anos depois vocês acabaram engravidando dessa menininha. Como é que foi? Isso. Eu já estava com 37 anos. Eu confesso que eu demorei para aceitar um pouco, porque eu sabia de tudo que eu iria passar de novo. E eu comecei a fazer todos os procedimentos. Só que já começou no primeiro atendimento. Quando eu cheguei no posto, que eu falei para a enfermeira que a minha menstruação já estava atrasada, ela falou para a gente fazer o testezinho no posto, e quando deu positivo, ela já me entregou uma carteira de gestante, e ela falou, só que você é muito velha para gestar. Eu fui encaminhada para um médico de alto risco. Por quê? Por conta da idade, mas deles me acharem que eu sou velha. E também alegaram a primeira gestação, coisa que, diferente da gestação do Arthur, nunca cogitaram essa ideia de alto risco. E eu comecei a fazer, eu até achei bom, porque como estávamos entrando na pandemia, eu só iria ser consultada com esse médico. Porque quando a gente é consultada pelo posto, é um médico, é uma enfermeira, né? Então, o atendimento fica meio com quem está ali na hora. E aí eu seria só atendida por ele. Então, foi um atendimento, assim, normal, fizemos todos os exames. O médico disse que ela era um bebê muito grande, diferente dos meus outros filhos. O Marcelo nasceu com 3,170 e o Arthur nasceu com 2,5 kg, bem pequenininho. E ele falou que ela passaria dos 3,5 kg. E eu estava feliz da vida de ter um bebezão, de ter uma menina, tudo assim. A gente viveu essa gestação dia a dia, cada movimento dela, cada crescimento, tudo. Nessa gestação, em agosto de 2020, você foi até a maternidade para ver se você tinha dilatação. Isso. A médica falou para você voltar para casa e retornar alguns dias depois. Então, 4 dias depois, 26 de agosto desse ano, você voltou para o hospital, você estava com 41 semanas de gestação. Isso. Como é que foi a partir daí? A data prevista de parto da Melissa era 19 de agosto. E ela não veio. Então a gente prosseguiu, porque estava tudo bem, estava encaminhando tudo bem. E eu estava fazendo todos os acompanhamentos, né? Tinha ido para o hospital dias antes. E no dia 26 de agosto, que eu estava completando 9 meses aquele dia, né? 41 semanas. Eu fui ver se estava tudo bem, fui ver a posição da neném, fui ver o coraçãozinho dela. E eu cheguei no hospital às 11 da manhã. Não deixaram meu esposo subir comigo. A título do quê? Pandemia. Tá. E alegaram que ele só iria subir se eu tivesse em trabalho de parto. Tá. E eu só fui atendida às 2h30 da tarde. Foi o primeiro atendimento com o residente do hospital. Esse residente disse que estava tudo bem comigo, não tinha nada de alteração de pressão.
Eu estava já com 3 centímetros de dilatação, era muito peso, né? Então eu sentia só o desconforto dos 9 meses. E eu fui encaminhada para fazer o exame do coração, né? Enquanto ele foi falar com outro médico para me liberar. Porque como estava tudo bem, o hospital aquele dia estava cheio, estava bagunçado, ou eles iriam me encaminhar para outra maternidade, ou eles iriam me encaminhar para casa, que ele disse que seria o ideal, e eu iria voltar quando tivesse trabalho de parto, porque estava tudo bem. Só que o outro médico disse que não, disse que eu iria ficar e que eles iriam me colocar em qualquer quartinho, foi essa palavra que ele usou, e que esse neném iria nascer. Nesse mesmo dia de tarde, você foi levada para um leito sem nenhuma enfermeira ou médico por perto. Você foi deixada totalmente de lado e você já estava com muita dor. E essas dores poderiam ser contrações. Aí você notou que essas dores pioraram muito e você teve um leve sangramento. Queria que você contasse como é que foi a partir daí. A partir do momento que me internaram, né, o médico tentou fazer a indução, que para mim era algo muito novo. E por conta de eu já ter uma cesariana, seria apenas por sonda, por ser menos arriscado. Só que ele não conseguiu colocar essa sonda e ele disse que eu iria para o soro. Soro esse que eu achei que seria só soro, porque eu estava desde as 11 horas da manhã no hospital sozinha, sem água, sem comida, sem ninguém. Que loucura. E já era quase 4 horas da tarde quando eu fui para esse leito que foi colocado esse soro. Soro esse que tinha a medicação da ocitocina. Para começar as suas contrações. Para começar as contrações. Só que teria que ser muito bem monitorado. Lógico. Por conta dos riscos. E eu não sabia. E ali começou a ser aumentado a dose da ocitocina de 30 em 30 minutos. Sem nenhum monitoramento, nem meu. Ocitocina só se dá na sala do parto. Nem meu isso. E nem do bebê. E as dores começaram muito forte. E aí, quando mudou o plantão, das 7 horas, que entrou outra médica, me colocaram o soro às 6 da tarde. E aí só vieram me ver às 8 da noite. E aí ela constatou que eu já estava de 5 centímetros de dilatação. E o que eu sei só pode internar a mulher com 5 centímetros de dilatação. Eles deveriam ter me mandado embora com 3, porque não estava na hora e estava tudo bem. E aí já começou, né, todos os erros. Quando eu saí do banheiro, que eu fui para a sala de parto, que eu me ajeitei na cadeira, tinha uma maca meia deitadinha assim, a enfermeira não colocava a mão em mim, poderia escorregar, ela não encostava em mim e ela não encostou para mim subir na maca. Então, quando eu fui entrar na sala de parto, meu companheiro foi entrar por uma porta, ela empurrou ele e falou: o senhor tem que sair e fazer os papéis da internação. E eu iria pedir para ele me ajudar a subir na maca. E eu achei que os papéis da internação já tinham sido feitos, porque eu estava já em trabalho de parto sozinha no hospital, então eu já era responsável ali por mim. E ela empurrou ele para fora e ele saiu e ela saiu pela outra porta. E aí eu fui sozinha para a maca, deitei, me ajeitei. Quando eu me ajeitei, com aquela dor muito forte, eu senti um chute, como se fosse um chute do lado esquerdo, como se alguém tivesse chutado uma bola e essa bola tivesse estourado em mim. Foi uma coisa muito forte. E eu gritei e a enfermeira entrou. E aí eu falei para ela: eu tô com muita dor, estourou alguma coisa aqui, tá doendo muito, tá queimando, aconteceu alguma coisa. E ela falou: você já teve filho, essa dor é assim mesmo. Ai, meu Deus. E ali eu fiquei. Ela tentou ainda pedir para mim levantar da maca. E aí eu desci e fui para frente da maca. Na frente da maca ela colocou um banquinho bem pequenininho e esticou um pano no chão. E ela falou para mim sentar. Só que nesse sentar eu não conseguia alcançar a cama para mim abaixar, porque eu estava com uma barriga muito grande, e ela não encostava em mim. E aí quando eu fui abaixar, eu falei para ela: mas e se a neném nascer e cair no chão? Ela falou: se ela nascer e cair no chão, melhor, nasceu. E aí eu nem sentei, eu segurei a barriga e voltei para a cama. Eu falei: eu não consigo ficar deitada, não consigo ficar sentada. E aí ela falou para mim: você que sabe, você vai sofrer mais. Ela saiu. Tipo tortura.
Ela saiu da sala, encostou a porta e eu escutei ela falar: essa daí vai dar trabalho. Depois que o meu marido pôde entrar na sala, eu fiquei das 9 à meia-noite naquela sala, com a porta fechada, e vieram apenas 3 pessoas. A primeira foi essa, depois veio um médico, que eu já estava com muita dor, eu estava com uma queimação no corpo inteiro. Mas por que já não te levaram para o parto, Raquel? Ele foi fazer o exame de toque, ele ainda brigou comigo, porque eu estava muito agitada, e eu falei para ele: olha, estourou minha bolsa. Nem ele sabia que tinha estourado a minha bolsa. E o meu marido falou para mim: fica quieta para ele te examinar. E aí ele conta, porque eu não conseguia ficar com o olho aberto, porque queimava, que ele colocou o braço inteiro praticamente lá dentro, e quando ele tirou, a luva inteira estava cheia de sangue. E ele não falou se estava tudo bem ou não. Naquele momento eles tentaram ouvir o coração do neném, não conseguiram. Aquele barulho não era o coração dela. Eles pediram aquele aparelho do cardiotoco. Sim. Também não conseguiram. E ele saiu da sala sem dizer uma palavra. Depois, finalmente, te encaminharam para uma sala de cirurgia onde realizariam tua cesárea. E aí, como é que você estava naquele momento, Raquel? À meia-noite me levaram para cesárea. Meu Deus do céu. E eu já não... 12 horas. Eu não reagia. Eu estava consciente, mas eu não conseguia... Você não tinha força. Não tinha força. E meu esposo lembra que elas abriram a porta, 2 enfermeiras batendo palma e falando: chega de folia, ó, o neném já vai nascer. E ele achou estranho porque eu não reagia, não tinha barulho na sala de parto. E aí elas vieram e tentaram me levantar, e ele falou: pega uma cadeira de rodas. E ela falou: não, ela vai andando, que no caminhar ela vai se movimentando para o parto, sendo que eu já ia para uma cesariana. E eu lembro de debruçar na enfermeira e andar pelo corredor, e barraram ele para ele entrar na sala de parto. Aí eu lembro que já tinha um enfermeiro aqui e 2, não sei se eram médicas, enfermeiras, e já me sentaram rápido na maca e pediram para mim ficar quieta, e eu senti 2 agulhadas. E eu estava tão fraca que eu não conseguia nem levantar os braços assim. Então a enfermeira ficou meio que me segurando. E aí a médica falou para ela: nossa, como que ela tá ruim desse jeito? E a enfermeira que estava na minha frente falou: não sei, ela estava tão bem, só se ela ficou ruim dela caminhar até a sala de parto, porque ela estava ótima. E eu não conseguia dizer que aquilo era mentira, porque eu não tinha força. E aí me deitaram e já começaram todo o procedimento da cesárea. E aí, quando a Melissa nasceu, ela não chorou, e a equipe médica daí pareceu preocupada, alarmada. Eu queria que você contasse esse momento do parto. Quando me deitaram muito rápido, eu sentia que eles me chacoalhavam muito. Como eu já passei por uma cesárea, eu não tive isso. Deixaram o pai entrar, né, e acompanhar, e ele já entrou com o olho desse tamanho, porque ele disse que quando ele entrou eu já estava aberta, que jorrava muito sangue. E eles estavam apavorados quando eles abriram. E eu até tenho uma ilustração de uma ruptura uterina. A Melissa saiu do útero, né? Aquela dor que eu senti foi do meu útero rompendo, explodindo, igual a bexiga, literalmente. Então ela saiu do meu útero e ela estava aqui em cima. Então eles me chacoalhavam para achar ela. E eles tiveram muita dificuldade para tirar ela de dentro. E ela nasceu à 00:25, sem vida, sem chorar. Meu Deus. Inteiramente encharcada de sangue. O meu marido que viu. E já levaram ela. E ali, naqueles procedimentos, eles não conseguiam estancar o meu sangue. E eu lembro que eu não conseguia ficar com o olho aberto. Eu só perguntava se estava tudo bem, tudo bem. Eu lembro do pai sair. E quando ele retornou, ele virou para mim e falou que a bebê não tinha resistido. Meu Deus do céu. E eu não entendi. Porque eu fiquei esperando ela chorar. Eu fiquei esperando escutar eles limparem, ela chorar, né? Mas eu já sabia que tinha alguma coisa errada, né? De frente, assim, pro anestesista que estava aqui, ele fez assim. E foi a hora que ele me apagou. Ele disse que ia me apagar porque não era para ter me contado. Eu tô em choque do momento que você contou da tua entrada no hospital, eu tô em choque
da violência e como essas enfermeiras e médicos foram desumanos com você. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sinto muito, que eu quero te acolher, quero poder te ajudar de alguma forma e saber quanto tempo faz e como é que tá esse processo hoje, como é que vocês estão, você e seu marido. Desde que eu saí do hospital, eu já fui buscar por justiça. Só que a gente sabe também que é muito complicado ser ouvida. No momento, você teve muita dificuldade de pegar teu prontuário, né? Eles já tiveram uma grande omissão de socorro e de responsabilidade jurídica. Então, o prontuário é um documento. É um direito do paciente, né? Então, o seu caso na época foi amplamente noticiado, né? E a partir do momento que eu acordei da cirurgia, que ninguém esperava que eu iria sobreviver, porque eu perdi muito sangue, eu fiquei com uma hemorragia gravíssima, eu estava com uma hemorragia gravíssima, e eles não colocaram nenhuma bolsa de sangue para repor. E a partir do momento que eu voltei, eles só queriam que eu visse ela. Só que ninguém veio conversar. E eu não sabia o que eu ia ver, eu não sabia como que a Melissa estava. Eu não sabia se ela estava machucada, eu não sabia se ela estava com sangue. E ela só estava dormindo. E eu não conseguia entender isso, não conseguia entender que seria a única oportunidade de eu me despedir dela, de eu conhecer ela, de eu tirar uma foto, de eu pegar ela no colo. E eu não consegui. Isso é o que mais me machuca. Toda violência, mas isso de não ver ela. Porque eu esperei 9 meses e eu estava com risco de vida ainda e eu esperei ela voltar para casa. Eu ainda estava esperando ela voltar para casa. Não sei como. E foi muito difícil chegar em casa também, porque quando eu cheguei em casa, a gente não contou pro mais novo, né? E a partir do momento que eu desci do carro, ele desceu as escadas correndo, perguntando cadê ela. A primeira coisa que a gente tinha que fazer era o enterro. E como eu não vi ela, eu não queria ter velório. E eu também não queria presenciar o enterro, né? Então foi apenas o meu marido, o meu filho mais velho e minha mãe que fizeram o enterro dela. E no outro dia do enterro, eu acordei com o peito cheio de leite. E foi aí que eu comecei a entender que não tinha um neném que ia voltar para casa e que ia amamentar. E eu tive que voltar no hospital, porque eu fiquei com medo de empedrar, eu não sabia qual era o procedimento. E eu fiquei mais 8 horas numa cadeira de rodas sentada. A sorte é que deixaram o meu marido entrar, ele falou com uma enfermeira que me tirou dali e me colocou na área da enfermagem, onde eu fiquei esperando para tomar o remédio. Para secar o leite. Para secar o leite. Eu já tinha tomado esse remédio, eles disseram para mim, mas não fez efeito por conta de eu estar tomando várias medicações. Naquele momento que eu estava no hospital, eu já pedi o prontuário. E aí eu escutei da enfermeira que o meu prontuário ainda estava na mão do médico. E eu achei estranho porque eu já tinha tido alta. Quando eu fui tirar os pontos como residente, eu em choque, eu tremia muito, o tempo todo. Claro. E quando eu fui entrar na sala, que eu fui deitar na maca para ele tirar os pontos, eu estava tremendo, ele falou, o pior já passou, mãe. O que você sofreu, você já sofreu. Aqui você não vai sentir mais dor. Eu falei para ele, eu já sofri porque a minha filha morreu, né? E eu já não tenho mais o útero. E aí ele falou, é você? E aí na hora eu me constrangi. Eu não esperava isso. Ele falou, todo o hospital ficou sabendo. E aí eu fiquei quieta, ele tirou os pontos e aí eu perguntei para ele o que era uma ruptura uterina. Porque eu não sabia. E ele falou, é como se você tivesse ganhado na loteria. Só que do lado ruim. Acontece de 1 em 1 milhão. E eu saí de lá com a cabeça baixa, querendo... Como se você fosse a errada e a culpada de toda a história, né? O tempo todo. E aí a gente desceu e fomos buscar o prontuário. Eles se enrolaram 2h30 com a gente no hospital até entregar o prontuário. Entregaram de todo mau jeito. E a gente foi fazer a reclamação para o administrador do hospital. E ele me falou que crianças morrem. Que ele trabalhava no hospital administrando há 40 anos e que as pessoas tinham que entender que criança morre. Claro. Só isso. Ele disse que iria me dar um parecer por e-mail. Que babaca. E esse e-mail até hoje não chegou. E eu com o prontuário na mão, fui fazer no cartório o atestado de óbito.
E dali eu fui direto para a delegacia. Isso há 3 anos e 7 meses atrás. Em setembro, fazia 20 dias, menos de 20 dias que isso tinha acontecido. E quando eu cheguei na delegacia, era pandemia, né? Então não estava atendendo casos. E a policial que estava lá, quando eu comecei a falar, ela falou: entra, senta, que o seu caso é homicídio. E ela fez o boletim de ocorrência. E a partir de então eu fui buscando a justiça, eu fui fazer o exame de corpo de delito, pedi para fazer a exumação do corpo, porque eles não fizeram a autópsia. Que filho da... Eles não mexeram no corpo dela, justamente porque iria acusar alguma coisa, porque quando levaram a Melissa, o pai foi chamado e ele viu todos os procedimentos de limpar, de medir, de pesar, e viu ela peladinha. E a médica mostrou umas manchinhas no corpinho dela, vermelha, no corpinho todo. E a médica que atendeu a neném falou: olha, pai, ela não morreu no procedimento do parto agora, da cesárea. Ela já morreu há algumas horas, vamos dizer assim. E foi no momento das 9 da noite, que foi quando eu senti a dor da ruptura uterina. E que eu fiquei com ela das 9 à meia-noite, com ela sufocada, até eles me levarem para a sala da cirurgia. No hospital, a única coisa que tem da minha filha é uma guia, né, um atestado de óbito, com o peso dela e com as semanas que eu tinha. Eu não tenho impressão digital, eu não tenho nem o tamanho que ela tinha. Eles omitiram até isso, que a gente está tentando buscar, porque até um prematuro a gente sabe, né? Exato. Nasce com tantos centímetros e a Melissa não tem. Como está o processo hoje, Raquel? Está em andamento, né? Como que a gente pode te ajudar? Eu fiz uma petição, tá no Google, ela tá chega de negligência e violência obstétrica, justiça para a Melissa. Ela já tem mais de 10.700 assinaturas. O que precisa? Entrar e assinar. Essa petição é para ajudar no processo, só que o processo ainda não teve nem audiência. Que loucura. Vocês têm um advogado? Eu tenho uma advogada especializada em violência obstétrica, que ela está me acompanhando, que também foi uma das únicas que quis me ouvir quando tudo isso aconteceu. Como que você e tua família estão hoje? Eu fiz terapia, né? Eu participo de grupos de luto de mães, que a gente tem um acompanhamento. Faço parte do Instituto do Luto Parental, que tem reuniões com as mães online, onde a gente se acolhe, né? Que bom. E meu marido teve que fazer uns meses de terapia também, que a gente conseguiu voluntariamente também por um grupo. Meu filho engordou bastante, o pequeno, o outro saiu de casa. Ele se isolou muito, o meu filho do meio, né? Até escola, tudo, ele ainda não tem muito convívio, vamos dizer assim. Vamos deixar aqui de novo o teu Instagram, fala lá pra câmera. Meu Instagram é Raquel Afonso. Não, é Raquel underline Afonso. Lá você posta tudo. Lá eu posto. Tem a petição. Tem a petição, tem o link da minha petição. E eu republico muitas coisas sobre a violência. Eu tento informar ao máximo com a minha história outras mulheres, porque elas acabam se identificando e acabam vindo relatar as violências que elas sofreram. Eu quero que você se sinta muito acolhida por mim, pelo programa. Se tiver qualquer outra coisa que a gente possa fazer, faz a gente saber aqui. Espero que... A gente tem 400 mil inscritos. Se todo mundo assinar essa petição, você vai ter 400 mil assinaturas. Então, a gente vai... É importante. Eu coloquei a petição no meu Instagram justamente para as pessoas também darem uma força, seguir, para mim continuar compartilhando, para chegar em bastante pessoas, porque continua acontecendo. Eu sei. E mulheres continuam indo para a maternidade achando que nada vai acontecer. E depois acabam vindo até mim e dizendo: eu deveria ter escutado você antes. Eu não sabia da tua história, estou conhecendo agora, aconteceu comigo. Então, quanto mais a gente levar essa informação, é super importante. E eu quero fazer justiça. O meu intuito de tudo isso é fazer justiça. Pela minha filha, por mim e por todas que eu represento hoje, né? Então eu compartilho a hashtag Justiça para Melissa e peço para as pessoas compartilharem para ter essa visibilidade, porque hoje a gente sabe que se não tiver um movimento, né,
Se não tiver um barulho. Não tiver um barulho. E o meu caso não precisa de muita coisa, porque eles continuam lá, eles continuam trabalhando. Não tem ninguém foragido, não tem ninguém escondido. Então, é só fazer o que tem que ser feito, fazer justiça. Raquel, obrigada. Obrigada mesmo por expor a tua vulnerabilidade, vir aqui. Eu te acolho demais, tô um pouco ainda processando tudo, porque eu tô muito em choque, assim, e espero que o programa, de certa forma, te ajude. Obrigada mesmo. Eu te desejo, olha, muito amor do fundo do coração. Obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. Eu só queria complementar, em Santa Catarina está sendo sancionada a Lei Melissa. Ah, que legal. Que fala sobre um pouco da humanização do luto, desse acolhimento na hora da perda, gestacional, neonatal, e também fala um pouco sobre a violência obstétrica. E eu consegui ser ouvida depois de muito tempo, conseguiram formular um projeto de lei que já está nos finais lá da Alesc em Santa Catarina, e eu espero que seja sancionada para ajudar muitas mães. Eu espero que o legado da Melissa, né, a existência e a memória dela continue. Que quanto mais eu falar, mais eu vou ressignificar essa dor. E sempre que eu falar, as pessoas vão conhecer ela, porque ela vai existir de qualquer maneira. Eles fizeram com que ela não existisse, né? Mas a cada vez que eu falo e luto, todo mundo vai conhecer a Melissa. Parabéns, Raquel, pela tua resiliência, pela tua força. Obrigada mesmo. Obrigada.